fiel a nós, tem se alastrado aqui na Bahia, viu, pastor? Temos aí compromisso para julho em algumas igrejas, possivelmente talvez na Convenção Batista Baiana, né? E já pelo segundo ano em Jabaquara, e o terceiro ano já está também acertado, aonde será o jubileu de diamante, é isso, 75 anos, e o Ministério de Geração Fiel estará junto nas programações ali. E virei com a minha esposa dessa vez, né, porque ela já disse, eu tenho que ir, né? Então, na terceira vez ela virá, e também Bruna virá também no próximo ano, já com um bebezinho de tamanho da Davi por aí, né? Então estaremos com a família completa, e o esposo da Keila também está na promessa de tirar férias e está conosco. Então estaremos com a equipe completa. Louvamos a Deus, agradecemos a Deus por isso, por essas bênçãos. Isso não tem preço que pague isso. Conhecer irmãos na fé, família na fé, e estar conhecendo a realidade de outros estados. Peço que os irmãos orem pelo Rio Grande do Sul, que é um estado bastante carente da palavra de Deus, mas porém é um estado que está a cada dia mais Deus está fazendo grandes coisas ali, irmãos. Eu quero dar só um dado estatístico para os irmãos orarem. Porto Alegre é uma capital que tem 30 mil centros de umbanda. O Rio Grande do Sul tem 80 mil centros de umbanda. O maior centro de umbanda da América Latina está em Torres, né? Então os irmãos sabem que a luta ali não é fácil. A luta ali não é fácil. A Bahia tem a fama só, mas na verdade os pais de santos vêm até Salvador, porque fazendo a cabeça aqui, né, sendo coroado pai de santo aqui, se isso é coroa, né, ele tem mais autoridade. E o Rio Grande do Sul é exportador de pai de santo para Uruguai, Paraguai e os países da América Latina, e por aí vai até para a Europa, porque um país é um estado composto de uma etnia descendente de europeus, né? Mas Deus tem feito grandes coisas lá. Estou trabalhando lá há 18 anos. Eu sou natural do Rio de Janeiro, Volta Redonda, cidade do Aço, né? Então, quando vocês virem aí o Voltaço jogando, eu sou daquela cidade lá, né? Já fiz teste lá e fui aprovado. Embora você olhando para mim, você não vai dar crédito algum que eu estou falando. Mas aos meus 25 anos eu era do corpo desse rapaz ali, 70 quilos eu pesava, né? Depois que casei, aí já viu, né? As mulheres estragam a gente, né, pastor? Fiquei na casa da minha mãe 25 anos, comia, né, até demais, eu não engordava. Fui casar, né? De 70 eu fui a 140. Né? E o futebol também tive que diminuir meus filhos, as filhas, e aí fiquei parado e as coisas complicaram um pouco. Mas estou lutando para vencer essas dificuldadezinhas, né? Quando olha aquele rapaz do saco, você vê aquele braço dele, né? É um braço que eu vou te contar, não é mole não, né? Mas aí eu vejo que a barriga não tem aquele ressalto, aquele calo que diz, né? Então tem que ser uniforme, né? Tem que estar ou magrinho ou forte, mas paralelo, né? Então não dá para usar. Eu arrumei uma desculpa, né? Eu sempre dizia, não se preocupe não, nossa, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo e eu não quero limitar o Espírito Santo, quero que ele passeie à vontade, né? Mas pastor, você já sabe como é que é, né? Aí os pastores, mas o pastor Sebastião já virou catedral do Espírito Santo, não é tempo mais não. E por último eu ouvi, irmão, o irmão já virou uma basílica. Aí eu fiquei preocupado, né? Fiquei preocupado, mas peço aos irmãos que continuem orando por nossa vida. Muito obrigado ao irmão Adalto pela hospedagem em sua casa e pelo banquete que nós tivemos ali. Quem conhece o irmão Adalto aqui sabe que quem vai na casa dele não sabe nem por onde começar, nem onde vai terminar, entendeu? Porque é tanta coisa que foi na mesa ali que a gente não sabe qual começa por onde, né? E aí a gente não sabe nem vou terminar como, também não sei, né? Deixa o Espírito me levar. É uma bênção muito grande, sua esposa, muito bom, mas o maior banquete que eu recebi ali, irmãos, foi o testemunho do irmão Adalto. Que testemunho fantástico, que coisa maravilhosa, o poder de Deus na vida deste homem. Não estou falando isso para exaltar ele nem a sua esposa, eu estou dizendo que eu fui abençoado pelo banquete que ele me proporcionou, e isso vai fazer parte de minhas ilustrações, minhas mensagens por onde quer que eu passar.
porque é o primeiro que eu ouvi falar dentro desse contexto, né, da maneira que realmente Deus usou. Foi algo tremendo, né, quando a gente é fiel a Deus. E eu quero falar sobre isso hoje, sobre a fidelidade de Deus. Vamos ouvir que cantamos hinos aqui, né, Tu és fiel, Senhor. E temos aqui um personagem bíblico chamado Daniel, que este homem nos ensina muito sobre isso. Daniel, capítulo de número 6. Daniel, capítulo de número 6. O irmão disse aqui que eu poderia ir até meio-dia. Cadê ele? Eu acabei de elogiar ele. Se fosse, não for isso, me avisem, por favor, porque eu não quero prejudicar o almoço de ninguém, né? Mas vou tentar ser mais resumido. Daniel, capítulo de número 6. Os irmãos, vou ler o 5 e aí o contexto todo mundo já sabe da história de Daniel, né? Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Vamos falar todos juntos? Nunca acharemos. Eu comecei já lá na frente. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra a lei, na lei do seu Deus. Senhor Deus, fala conosco nesta manhã. A palavra do Senhor, eu sou apenas um instrumento. Ó Deus, santifica a minha vida, esteriliza todo o meu ser, porque não pode haver contaminação nenhuma. O Senhor vai operar nos corações nessa manhã, em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, a palavra aqui, o episódio, o texto tem como Daniel na cova dos leões, né? E nós sabemos que o rei Dario constituiu 120 sátrapas, pequenos governadores, e três presidentes que governavam então o Império Persa ali, o seu reino. E Daniel era um deles, né? E foi trazido, no capítulo 1, foi trazido de Judá, e ele não se contaminou, ele fugiu daquelas coisas lá, das iguarias do rei, e ele se manteve fiel. E por causa disso o Senhor acrescentou sabedoria a Daniel, e Daniel se tornou um homem bonito e forte, como aquele rapaz ali. Me desculpe os irmãos, mas se tem outro mais forte que ele, levante aí, mas eu tenho que fazer menção a ele. Faz de conta que vocês estão vendo o Daniel de hoje, né? Então, o Senhor chamou, o rei queria colocar Daniel como líder geral, e causou isso inveja no coração desses outros dois líderes, e também o texto diz no versículo 6, então esses presidentes e sátrapas foram junto ao rei e disseram ao rei Dario: vive eternamente. Não, essa aqui já é a parte que já vai para lá, mas mais atrás um pouquinho. No 4, então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nele a culpa alguma, porque ele era fiel, e não achava nele nenhum erro nem culpa, porque ele era fiel. Meus irmãos, Deus está à procura de uma geração fiel. Como o pastor Tiago disse, não é porque nós somos mais fiéis. Algumas vezes pensamos em trocar o nome desse grupo. Mas é forte demais, parece que a gente quer passar uma ideia que a gente é mais fiel. E nós oramos, não. Deus nos chamou dessa forma. E este nome, esse título foi dado por Ele. Não porque somos mais fiéis do que ninguém, mas nós vamos procurar ser fiel a Deus, dentro dos propósitos de Deus, dentro dos direcionamentos de Deus. E nós sabemos que então aqui foi armada uma cilada, né? Eles fizeram lá um decreto aonde durante 30 dias ninguém poderia adorar a outra pessoa que não fosse o rei Dario. O rei gostou, e a gente sabe que então o rei assinou,
e carimbou lá do seu anel. Então a palavra de rei não volta atrás. O rei foi obrigado então a colocar Daniel na cova dos leões. Mas por quê? Porque Daniel permaneceu fiel ao seu Deus. Aí que ele ia orar mesmo. Aí que ele subia para o segundo andar, diz o texto, e abria a janela em direção a Jerusalém e orava. E orava. Né? E então ele sabia que ia ser preso, julgado e sentenciado à cova dos leões. Meus irmãos, eu perguntaria a você nesta manhã, quantos de vocês estariam dispostos hoje a não abrir mão de Jesus em hipótese alguma? Amém? Todos levantaram a mão timidamente, né? Amém, irmãos, glória a Deus. Porque se nós abrirmos mão de Jesus, irmãos, a desgraça vai vir avassaladoramente em nossa vida. Não abra mão do seu Deus, em hipótese alguma, porque o Senhor Jesus diz que, irmãos, Ele não veio trazer comodidade, eu não vim trazer a paz que o mundo quer, pelo contrário, eu vim provocar guerra. E essa guerra, ela começa dentro de mim, começa dentro de você. Ele diz que veio provocar essa confusão, essa guerra, primeiramente em nós. Gálatas fala isso, né? A carne milita contra o espírito, os dois são opostos, se não me engano, Gálatas 5 ou 6. Então os dois são opostos, guerreiam entre si. O seu inimigo não é a pessoa, não é o seu patrão, não é o seu vizinho, não é o seu irmão, não é o irmão aqui da igreja. O seu adversário é Satanás, que sabe muito bem os pontos fracos da nossa carne. Irmãos, quando Jesus estava por iniciar o seu ministério, ele foi conduzido pelo Espírito, Mateus 4, para o deserto, para ser o quê? Tentado por Satanás. Para ser tentado por Satanás. Irmãos, às vezes a gente quer vencer as batalhas da vida com muito jejum, com muita oração, com muito estudo bíblico, e não está errado, mas isso não resolve. Isso não resolve. Em primeiro lugar, nós temos que lutar, travar uma batalha contra nós mesmos. Porque se nós não vencemos o nosso eu, a derrota é certa. A derrota é certa. Jesus ali, ele foi tentado por Satanás em 3 estágios. O primeiro, da questão física, ele estava com fome. Satanás então ataca no seu ponto fraco. Primeiro estágio, ataca o seu ponto fraco. Jesus então responde: nem só de pão viverá o homem. Satanás pega a Bíblia, porque ele usa a Bíblia. Jesus diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, então também está escrito. Você sobe aí nesse templo, pináculo do templo, e pula, porque aos seus anjos darás ordem e eles se sustentarão, porque está escrito. Jesus também diz: está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Mas também ele não conseguiu vitória sobre isso, então ele foi para a chantagem, e aí é um campo realmente tentador. A concorrência desigual. Ele disse: olha este reino, tudo isso te darei se você prostrar e me adorar. E Jesus disse: adorarás somente a Deus. Pergunta à igreja: havia, depois disso, alguma situação que Jesus pudesse fracassar? Não, irmãos. A questão do alimento, que é o sustento, não só o alimento, tudo, Jesus venceu. A questão, meus irmãos, da vaidade, do orgulho: não, vou mandar, eu vou pular, eu vou mandar que os anjos segurar. Alguns querem fazer por aí, que querem envergonhar esse cara, ele vai ver quem eu sou. Jesus também venceu. A questão da chantagem de Satanás:
de oferecer vantagens, Jesus também venceu. Tem muitos cristãos se perdendo nesse campo, porque a vantagem, a sedução, para não dizer a falcatrua, o roubo, a coisa errada, tem muita gente caindo. É preciso ser fiel. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, e a hora já chegou, que somos nós, eu e você. Eu disse aqui no ano passado que os heróis da fé de hoje é eu e você. Não fique contando a história lá de Daniel, de Isaac, de Elias, de Abraão, de Jacó, porque você vai fazer da Bíblia um livro de história com H. Você vai contar a história dos outros. Você vai contar o que os outros fizeram. Mas esses registros estão aqui para você entender que você tem esse relato desses homens, a confirmação, né, através da palavra. Você tem a vida de Jesus Cristo nesse mundo, o testemunho de Jesus Cristo, e agora chegou a sua vez, quando Jesus disse: ide fazer discípulos por toda a terra. Chegou a nossa vez. Estes homens estão no céu, lá no camarote deles especial, olhando para nós e olhando para cada um de vocês e vocês dizendo: lá está o nosso irmão, né? Olha como ele é fiel. Lá está, ó, Satanás tentando a irmã ali. Olha só, olha se lá, mas ela vai vencer, porque ela tem um antídoto no seu coração. Ela tem a palavra de Deus, ela tem nossos exemplos, ela viu quando nós passamos lendo a palavra. Ela não vai cair nessa tentação, né? Ela não vai entrar nessa. Isso é a armadilha do diabo. Olha lá o irmão no trabalho dele, olha o chefe dele chantageando, né, para fazer uma falcatrua, fazer de conta que não viu, e vai molhar a mão dele, botar um dinheirinho, né, uma grana na conta dele, mas ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar porque ele é meu servo. Ele conhece a nossa história. Meus queridos, entendam uma coisa: não adianta você ter doutorado na vida de Paulo, não adianta você ter doutorado em Novo e Velho Testamento, não adianta você ter pós-doutorado na palavra de Deus. Você pode ser um conhecedor muito profundo da Bíblia. Os ateus também são, grandes líderes religiosos são, mas acontece que Deus pediu de você uma coisa só. Uma coisa só: negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz, vem e segue. Quem quiser me seguir, a primeira condição não é estudar. A primeira condição não é realmente ser uma pessoa corretíssima, mas a primeira condição é: negue-se a si mesmo. Isso é muito difícil. Tome a sua cruz. Para que você vai carregar a cruz? Vai fazer uma ponte? Tome a sua cruz para você ser crucificado nela. O mundo vai te crucificar. Não existe discípulo sem cruz. Jesus diz: tome a sua cruz. Sem cruz eu não te recebo. Sem cruz você não vai conseguir chegar ao céu. Tome a sua cruz, porque você vai ser crucificado. Ele falou lá em Mateus 5, no final do sermão da montanha: bem-aventurado quando por minha causa vocês forem injustiçados, perseguidos, falarão mal de vós, mentindo, todo mal. Mas felizes vocês serão se estiverem nesse contexto. Agora, aqueles que estão no contexto do mundo, que está o mundo está em conformidade com ele, tudo certinho, então esses têm que tomar cuidado, porque o que Jesus falou, que o mundo vai nos odiar, porque odiou a ele primeiro. O mundo me odiou, então vai odiar você também, porque você parece com Cristo. Porque você parece com Cristo, né? Então, nós que parecemos com Cristo, precisamos ser fiel. E Daniel, ele passou por essa circunstância toda, mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa manhã é algo interessante. Quando esses homens disseram:
nunca acharemos ocasião para culpar a este Daniel. Imagina a raiva que esse homem tinha de Daniel. Esse pessoal, eu imagino o ódio que eles tinham. Talvez a Bíblia não registra isso, obviamente. Eles tentaram muitas coisas como nos dias de hoje. Tentaram corromper Daniel de todas as formas. Mas Daniel negou. Porque o texto sugere isso, irmãos. O texto não diz isso, não narra esses fatos, mas sugere. Porque eles disseram, nunca acharemos a ocasião para acusar esse Daniel. Ô carinha fiel, ô carinha difícil. Nunca vamos achar uma ocasião. Mas aí alguém diz, a não ser na lei do seu Deus. Amém? A lei do Senhor a lei do Senhor é perfeita. Aí restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita. Só tem um jeito de nós acharmos ocasião contra esse homem, é na lei do seu Deus. Irmãos, até para acusar o Filho de Deus, Satanás tem que procurar aqui na Bíblia. É por isso que eles falam aí, também não é cristão? Como é que ele está fazendo isso? Aí a pessoa lembra até da Bíblia. Na Bíblia diz que não pode não. Ele sabe que não pode, ele faz, mas está te acusando. Mas ele não é crente, por que ele está fazendo isso? Que cristão não pode fazer isso. Ele conhece a Bíblia. Irmãos, esses homens disseram, a não ser a lei do seu Deus. Porque ele sabia que Daniel era fiel. Ele sabia disso. Então, quando você estiver passando por provação, por lutas, não deixe o diabo te acusar. Não deixe o diabo levar você a questionar a Deus e dizer por que Deus me abandonou, por que Deus não está ouvindo a minha oração, por que Deus não olha para mim, por que Deus não resolve essa situação, por que Deus não resolveu a situação de Daniel. Ele era justo, ele não estava errado, ele não fez nada de errado, o decreto era para abandonar qualquer outro Deus, ele não abandonou, ele continuou fiel, ele continuou fiel. Mas acontece, irmãos, que o fiel, já nos diz a palavra do Senhor, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Não é ser fiel até você morrer. Alguns interpretam assim, ser fiel até morrer, não. Também. Mas está dizendo ser fiel até a morte. Louva a Deus pelo testemunho da irmã aqui. Cadê a irmã? Está por aqui? A irmã está lá. No momento de eminente ameaça de morte, ela buscou a Deus. Ai, meu Deus. Orou, falou com Deus. Buscou a Deus. Ser fiel. Você vai morrer ou vai confessar o teu Deus? Confesse o teu Deus. Porque não é cedendo, se atrelando ao diabo que você terá vitória. Confesse ao teu Deus. Nós vamos ver que nesse livro sagrado, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel, também dizendo, a fornalha está aí, a fornalha está acesa e o rei mandou aquecer 7 vezes mais. E daí, se o meu Deus quiser livrar, ele livre, se não quiser, eu estou pronto. E quando lançaram eles, havia 4 pessoas passeando dentro da fornalha. Irmão, nós queremos buscar a bênção, sabe aonde? Aonde nós achamos que ela está. E aí nós erramos. Quando você tem uma dificuldade, eu sempre gosto de dizer isso, você começa a imaginar assim, puxa vida, eu estou precisando de um bom pedreiro. Aí você começa a imaginar na igreja, quem conhece um bom pedreiro, um bom dentista, um bom médico, né? Você está com uma dificuldade financeira, você começa a pensar, onde eu vou conseguir esse dinheiro? Quem é que pode me emprestar? Qual o banco? Qual me ajuda? Você começa sempre a analisar aonde eu vou. E sempre tem um para te indicar. Está com problema? Fulano de tal é bom nisso. Vai em tal lugar, me deu, toma isso, medica, faz um monte de coisa.
Entendeu? Isso está na nossa natureza. Mas a Bíblia nos diz que devemos o quê? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, a vontade de Deus. Mateus 6, 33. Muitas vezes nós passamos por circunstâncias terríveis na nossa vida porque não buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar a Deus. Você não está proibido, isso não é errado, mas precisa ser direcionado por Deus. A sua bênção está lá. A sua bênção, eu sei onde está a sua bênção. Jovens que ainda não casaram, né? Amém? Adolescentes, aonde está a sua bênção? O seu esposo ou sua esposa? Você corre um grande risco de se enganar. Jeremias 17:9 diz o quê? Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O Senhor diz: eu, porque eu faço a tomografia do coração, eu esquadrinho o coração para ver o que eu devo dar a você. Irmãos, nós devemos buscar essa visão de Deus, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Porque Jesus nos diz em Mateus 10, 32 e 33: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não deixe o diabo achar em sua vida situações, circunstâncias para te acusar, mas seja como Daniel. Ele vai ter que procurar na Bíblia, ele vai ter que dizer na palavra, ele vai ter que achar, ele vai achar, porque você não é perfeito, nem eu, aí ele vai achar mesmo. Aí ele vai achar. Ele disse: não vamos achar nenhuma ocasião para questionar, a não ser na lei do seu Deus. Aí ele encontrou. Porque nós não vamos trocar a lei de Deus pela lei humana. Vamos obedecê-la enquanto não ferir a lei de Deus. Só que tem uma coisa: quando em nós as pessoas desse mundo encontram em nós motivo para nos acusar por sermos cristãos, quem é que guerreia por nós? O Senhor. O Senhor. Não tenha medo de ser fiel. Não tenha receio. Não tenha receio de falar, abrir sua boca e falar. Uma das partes que mais me impactou no testemunho do irmão Adalto foi que no próximo domingo ele pegou a sua Bíblia e colocou o melhor terno e cruzou a cidade toda. Os irmãos já sabem o testemunho dele aqui, né? E cruzou a cidade e entrou na igreja testemunhando mudança de vida. Não se envergonhe do seu Deus. Não tenha vergonha, tenha pelo contrário orgulho. Orgulho, prazer em ser fiel a Deus, porque Deus vai lá na cova te dar a vitória. Não interessa onde Ele vai te levar, o importante é que a vitória vai estar lá. Nada vai poder deter você, nada, porque Deus honra os seus servos. Deus honra, Deus protege, Deus guarda, Deus livra o seu povo. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Pastor, a palavra é sua. Agradecemos a Deus mais uma vez pela vida do pastor Sebastião. Olha, essa palavra é tão oportuna para ser fiel, né, irmãos? Precisa estar em um lugar. Foi a primeira música que os irmãos cantaram, aos pés de Jesus Cristo. Não é um lugar geográfico, é um lugar existencial, né? Então é bom estar aos pés de Jesus, porque ali nós seremos fiéis.
Na medida que nos afastamos de Jesus, a tendência é negar a Cristo, a negar a Deus. Mas na medida que nos aproximamos, estamos aos pés de Cristo, nós perseveramos. Há uma perseverança. Que Deus então nos abençoe. Vamos ficar de pé, amados. Nós vamos impetrar a bênção dos apóstolos. Logo depois nós estaremos retornando aos nossos lares. À noite, irmãos, deveremos estar aqui na igreja, porque hoje, que dia é hoje, irmãos? Hoje é o dia do Senhor. E nós louvamos a Deus de manhã e faremos isso também à noite. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com o povo de Deus aqui presente e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Os irmãos tenham um bom apetite. E não se esqueçam, irmãos, do CD. Os irmãos que querem CD, pegue logo agora de manhã, porque pela noite possa ser que não encontre mais. Então, adquira logo o CD. Já